Santo Tech Podcast, mais uma vez estamos aqui com o nosso conteúdo de qualidade para você que tem sua startup, você que está abrindo seu negócio, você que está estudando sobre tecnologia e você também que está aqui na Paraíba vendo o nosso conteúdo, tá bom? Eu sou o Antônio Brito e mais uma vez estamos aqui no Santo Tech Podcast trazendo tudo isso que é feito com muito carinho para todos vocês, tá? E hoje eu tenho que falar do meu convidado, é claro, né? Ó, deixa eu dar só um pouquinho dos predicados do indivíduo. Cientista, doutor, professor, investidor, tá? Mora hoje em Catolé do Rocha, mas já rodou esse Nordeste todinho, certo? Estudando, trabalhando, não, desenvolvendo seu negócio, desenvolvendo as coisas. E hoje tá aqui o grande Josemi Moura. E aí, professor? Diminui o tamanho. É verdade. Quando o cara contar assim, é porque a gente já sabe que a gente tem que diminuir o tamanho, né? A gente conversando lá sobre as coisas. Professor, isso daqui é um papo de podcast, é um papo de bom de conversar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é a gente estava batendo papo sobre isso, de como é na Paraíba. Todo mundo acha que Paraíba tem aquele estereótipo, né? O estereótipo de que tem dificuldades, todo lugar tem. O estereótipo que tem miséria, em todo lugar tem, mas a questão é que o Nordeste também produz muito conteúdo, produz muita tecnologia, produz muitas soluções, inclusive muitos profissionais. A gente acabou de sair de um evento onde o protagonismo extraordinário do povo paraibano, né? Dentro na parte de cibersegurança, na parte inclusive dentro da agência militar, né? Do setor militar do processo. E assim, professor, já começa logo com as suas considerações, daqui a pouco eu falo dos patrocinadores. E aí, Anthony? Tudo bem, cara? Eita, desse jeito tá muito bacana. Gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast, né? Sinta-se à vontade aqui. Tô muito à vontade aqui. Vamos bater um papo aqui geral. Assume isso aí, professor. Tô dando tchauzinho aqui pra galera. Né? Tô dando tchauzinho aqui pra galera. E aproveitando... Né? Manda as ordens. Deixa eu falar aqui já um pouquinho, já me direcionar aqui para os patrocinadores que comandam aqui, que ajudam a gente, né, junto conosco. Bom, temos o Aquiles Barber, que é o pessoal que tem um atendimento classe A ali na Praça das Muriçocas, aqui em João Pessoa, tá? Um atendimento assim de muita qualidade. Você que quer assim, eles cuidam da minha brabeza, né? Cuidam do meu cabelo, tá? Hoje tá meio assim, que amanhã que eu vou lá. Aqui você me espera aí, viu? Amanhã eu tô por aí, tá certo? Então, você pode agendar lá a sua visita, né? Ser muito bem atendido. Você vai para o @AquilesBarber, você vai conseguir lá marcar com eles, tá bom? Outro, inclusive, a partir do programa que vem, nós vamos ter o nosso cupom de desconto para um curso de análise de dados, cara. Vai ser um curso para arquiteto de dados. Vai ser muito legal. A gente vai lançar o Santo Tech, o cupom Santo Tech, né? O link de afiliados aí. Já fica esperto. Eu vou botar lá o link, né? Hoje não, mas o próximo eu já vou colocar já. A gente já tá firmando essa parceria com o professor Luciano Borba, né? Vai estar com a gente, certo? Fazendo esse novo processo aí com a gente. E também tem o Santo Tech Media, que é a gente mesmo. Eu me autopatrocino aqui, viu? Que nós desenvolvemos sites, trabalhamos com SEO para empresas, fazemos essa consultoria, portais de notícia e estamos aí produzindo nosso conteúdo. Beleza? Então fica aí esperto que tem muito conteúdo para frente. Tem material premium, viu? Você não olha este cara. Excelente. O investidor falando, minha filha, a gente agradece. Professor, eu sei que a gente estava brincando sobre isso, né? E como foi esse seu insight de trabalhar? Primeiro, hoje o senhor trabalha com o quê? Para a gente falar para as pessoas. Anthony, eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba. Certo. Primeiro ofício. E eu acredito que dali é que surgiram todas as outras. E desde 2012 eu sou da casa. Né? Sou de Fortaleza. Passei no concurso em 2012. E aí, com esse movimento dentro da universidade, chegando ali no sertão da Paraíba, na pior seca da última década,
a gente chegou a desenvolver uma solução para a produção de água destilada de laboratório, né, água de primeira qualidade para laboratório, com economia de alta eficiência, né, com economia de água de alta eficiência. Deixa eu só pegar um parêntese aí, abrir Manda. um processo. Como foi que deu esse insight? Porque o senhor falou que chegou lá em 2012, é isso? 2012, mais ou menos. Então, o senhor falou agora há pouco que chegou no período de seca mais terrível, né? Minha ali? formação é de bioquímica. Ah, tá. Então, bioquímico precisa de uma boa água, uma água pura para produzir, para fazer sua pesquisa, para fazer seus trabalhos, tá? E isso me incomodou muito porque, na época, nem água para banheiro tinha. E mais uma vez a cabeça de startupeiro, Aí que vamos criar solução, porque senão dá problema aqui. veio ali a questão porque os principais equipamentos encontrados no mercado produzem água destilada, que é uma água nível 1, digamos assim, né, para a turma entender. E para isso ser produzido, precisa de pelo menos 50 litros de água jogada no ralo Nossa, é para mesmo? produzir 1 litro de água destilada, que é por uma tecnologia chamada de destilação Pilsen, né? Então nós adaptamos esse processo e conseguimos transformar esse mesmo equipamento em uma tecnologia que entra 1 litro e sai 1 litro de água destilada. Nossa, que economia, hein? Patenteamos pela universidade, foi licenciada para uma indústria nacional. Hoje em dia essa patente voltou porque findou sendo obsoleta e agora a gente está buscando atualizá-la. Uhum. Mas isso chamou a atenção da instituição e desde 2015 eu estou na Coordenadoria de Inovação Tecnológica da universidade, como coordenador de empreendedorismo. Entendi. E aí, nesse íntere, buscando desenvolver a cultura de empreendedorismo na Universidade Estadual da Paraíba, findou eu mesmo virando empreendedor. Na de uma marra, startup. né? Mais uma vez encontrando os espaços. Daí, no fim das contas, é uma deep tech, né? É uma deep tech também, né? Nós hoje, a Hidrotec é considerada a primeira startup que foi oficialmente formalizada na instituição, né? Antes da criação da incubadora, nós já estávamos formalizados com um convênio. E a Hidrotec é uma empresa de base tecnológica focada em ciência, né? Tem no seu cerne ciência aplicada, onde desenvolvemos soluções nutritivas, automações, metodologias e processos focados na melhoria e na otimização do cultivo de hortaliças no semiárido. Nós temos ali um problema sério no semiárido, né, que são as condições edafoclimáticas. Nossa região, principalmente, nessa região ali de Catolé do Rocha, tem umidade relativa super baixa, alta insolação, bom para energia fotovoltaica, porque Sol que não falta. sol é que não falta, mas para a produção agrícola tem muitos desafios. Água salobra. Então nós precisávamos adaptar o cultivo hidropônico para se adequar a todas essas condições. E decidimos, inclusive, a adoção do cultivo hidropônico foi nesse processo. Porque a hidroponia em si, ela, mesmo sendo um cultivo realizado em água, mas ela economiza água. Cerca de 80% da água que poderia ser utilizada em sistema de irrigação convencional é economizada com hidroponia. Mesmo assim, né, precisava ainda de certas melhorias e hoje a gente consegue, com essas tecnologias e melhorias que fizemos ao longo dos anos, aumentar em 30% a produção de hidropônicos em relação a cultivos de concorrentes. Professor, para explicar para as pessoas, né? Aproveitando, né? Para explicar para as pessoas o que é hidroponia. Hidroponia é cultivo de hortaliças em água. Rapaz, eu fico pensando, né? Em água. Como é que isso acontece? Gente, eu sou analista de sistemas. Nada a ver com agricultura. Código. Nada a ver com agricultura. Nada a ver com agricultura, né? E ainda brincando com a parte cyber. Imagina aí. Eu vejo as falhas, eu não vejo a água, né? O substrato natural de qualquer planta é solo. Certo. Não é? Nesse caso, não tem solo. Nesse caso, não tem solo.
Nós temos ali canos que passam água, a raiz fica exposta àquela solução nutritiva, que não é água simplesmente, é uma solução de 11 nutrientes diferentes, Entendi. balanceado, né? E o diferencial disso é que essa água é circulante, ela desce para uma caixa d'água e é rebombeada para dentro desse circuito. Aí vai adicionando nutrientes sempre, é mais ou menos Sempre isso? nós temos um controle de pH, de condutividade elétrica, da qualidade e da proporção desses nutrientes. E isso é apenas parte da solução que nós desenvolvemos. Entendi. Que ali tem incluído algumas automações, metodologia de cultivo, inclinação de bancada, tem sementes escolhidas adequadas para o ambiente. E isso tem feito a gente aumentar ali em torno de 30% a nossa produtividade em 30% ao ano. Mas vamos falar da coisa difícil. Vamos falar. A rocha? Como diz aquela história, hoje é um produto final totalmente, totalmente ajustado, mas como é que foi a escadinha de chegar até esse momento? Porque, obviamente, que quando o senhor falou esse tipo de atitude, de criar um produto, de criar um projeto, de fazer... Como é que foi esses estágios até chegar hoje no que é? Eu sou bioquímico focado em fisiologia de plantas e Certo. nutrição vegetal, né? E, na verdade, a provocação da empresa não foi minha. Foi de um aluno chamado Anselmo. Anselmo, você vai assistir Eita, depois, Anselmo. viu? Tu gerar sua empresa, viu, Anselmo? Você Tu depois vai gerar sua assistir. empresa, viu, Anselmo? Você depois vai assistir. E ele, um belo dia, chegou, professor, vamos trabalhar com hidroponia? Eu já estava com projetos financiados para outra cultura, então não deu tempo naquele período. No final das contas, ele entrou no doutorado, foi trabalhar com outra coisa também. Quando terminou o doutorado, disse, professor, a ideia da hidroponia ainda está de pé. Tá, vamos virar sócio? Bora. Então, foi assim que aconteceu, né? Começamos 100% bootstrap. Detalhe, né? Até o momento não tem financiamento. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa, professor. Bootstrap é quando você mete o dinheiro do seu bolso, viu? Bootstrap é quando você se vira, dá os pulos. Entendeu como é que funciona? Não. Acredita no negócio. Exatamente. Né? Porque se você não acreditar, você não bota seu dinheiro. Sim. Né? Então, Exatamente. botamos nosso dinheiro. Detalhe. Começamos com R$500. É coragem. Mas eu digo, não, professor, eu tô concorrendo com o senhor. Comecei com menos. Comecei com força de trabalho. Mas, Anthony, aí a questão é que durante esse processo, né, nosso interesse sempre foi desenvolver soluções para a melhoria da qualidade de vida do produtor rural. Claro. Né? Então, embarcar metodologias que sejam adequadas para o cultivo e aumento da produtividade de hortaliças no sertão. Isso aí vimos a hidroponicultura como uma oportunidade. Até porque, inclusive, acontece o barateamento, né? Você trazendo essas verduras, esses legumes, todo esse cultivo, isso impedia com que, por exemplo, pessoas encarecessem, isso barateia, né? Hortaliça tem que ser produzida em zona periurbana, ou seja, no entorno das grandes cidades, porque é um produto extremamente perecível. Uhum. Então, ele tem que ser produzido próximo do consumidor. Não tem jeito, né? Para você fornecer algo que seja nutritivo, saudável e fresquinho, você tem que produzir perto. Né? Sim. E aí você tem ali na hidroponia uma solução que economiza água, ponto. Mas ela estava toda adaptada para a região sul e sudeste. Entendi. Então, as maiores pesquisas da área de hidroponia no Brasil era para sul e sudeste. Entendi. E nós temos uma condição ambiental completamente diferente. Então, pouca água, baixa umidade, no caso, né? Completamente clima seco. Tem vários pesquisadores na área de hidroponia aqui no Nordeste, inclusive na Paraíba. Tem sim, muitos. Mas a nossa preocupação foi fazer efetivamente a coisa funcionar como negócio. Né? Então buscamos, desde o início, desenvolver essas soluções e testar como um produto dentro da empresa. E para que a empresa começasse a ser viável do ponto de vista econômico, a gente primeiro precisou encontrar uma forma de ganhar dinheiro. E foi vendendo hortaliça. Então, viramos primeiramente hidroponicultores
para começar a testar essas soluções dentro do nosso próprio cultivo. E então, de agora em diante, depois que está o pacote todo consolidado, começar a transferir essas tecnologias para os pequenos produtores. Ah, nunca. Nisso daí, passamos de R$ 500 ali, produzindo 100 pés por mês, né? Hoje a gente produz 20 pés por mês e alimentamos e fornecemos para 4 redes de supermercado na região. Nossa. E isso vocês servem não só os supermercados, mas também, por exemplo, feiras. Hortifrutis, Que feirantes. legal. Que legal. Então toda a redondeza ali é influenciada por esse Sim, trabalho, né? sim. Vocês pensam em ter como se fossem novos polos em vários locais assim da Paraíba? Nós estamos buscando sempre parceiros. Ah, tá. Inclusive, na região, hoje nós temos um parceiro que permitiu que a gente ampliasse a produção fora da universidade, né? Porque a Hidrotec, ela é uma empresa apoiada pela Universidade Estadual da Paraíba. E como é que foi esse processo? Que a gente sabe que tem muito professor que tem tanta ideia legal, mas alguns dizem que eles não podem, né? E a gente, com o senhor e com alguns que eu conheço, um professor pode ser também um empreendedor, não é isso? Pode, pode. Desde sempre, na verdade. Desde sempre. Qualquer pessoa física, ela pode ser investidora ou sócia de empresas de forma passiva. De forma passiva. Que no caso de um professor com dedicação exclusiva, é o que ele tem que ser. Ele não pode ser um gerente, ele não pode ser um executivo dentro da empresa. Mas ele pode aportar capital, ele pode aconselhar, ele pode acompanhar, Entendi. pode auxiliar no desenvolvimento, ser um advisor, ser um mentor e contribuir com o desenvolvimento daquela startup. E isso é extremamente saudável para o ponto de vista do aluno, para o ponto de vista do professor. O aluno está ali empresariando, tem ali como mentor o seu professor de confiança. Sim. O aluno lucra, o professor lucra, a instituição vai lucrar, porque aquela startup ela vai precisar aportar um dinheiro para a universidade, como no caso a Hidrotec faz. Então todo mundo sai ganhando. Gera emprego, Sim. gera nota fiscal para o Estado. Isso é o que importa. Emprego e renda não é o que a gente quer? Sim, Então, exato. quanto mais empresas tiverem no Estado, melhor. Quanto mais as instituições de ensino estimularem ou despertarem esse interesse dos nossos alunos, melhor. Eu imagino startups da área de saúde, da área do agro, da área de humanas, podendo estar ali empregando pessoas, empregando outros egressos das nossas instituições, e isso servir de posto de trabalho, de geração de emprego, geração de renda, geração de nota fiscal para o Estado. É um ciclo virtuoso de processo as instituições de ensino superior se envolverem nessa pauta. Na sua visão, como é que eu tenho uma visão particular, mas como o senhor vê o cenário de inovação hoje na Paraíba? O cenário de inovação. Porque eu tenho visto que realmente a gente tem, se não me falha a memória, são 7 polos de inovação aqui na Paraíba. Sim. E eles precisam ser. O material que eles produzem precisa ser divulgado, precisa ser mostrado. E às vezes a impressão que eu tenho é que tem muita coisa guardada. Talvez, não sei se é por algum segredo até de comercial, vamos dizer assim, né? Como é que o senhor vê essa questão? Tá faltando, Anthony, você. Opa! Tô aqui para Tá divulgar. faltando ferramentas de divulgação técnico-científica no Estado, para que pessoas conheçam pessoas, para que nós nos conheçamos. Tá faltando isso. Você está entrando numa lacuna importante no Estado, que é fazer com que nós nos conheçamos. Isso é importante. Eu não sei hoje, por exemplo, o que está acontecendo no ecossistema de Guarabira, por exemplo. E para mim, eu tenho muito interesse em saber. Tenho muito interesse em saber o que tem de startup no Dinovalley, ou o que tem de startup aqui no Farol Digital. Inclusive, até aproveitando, não o Santo Tech, mas eu agora faço parte do Tech Brasil Advocates, que é exatamente essa conexão entre vários polos de inovação, né, para produzir exatamente isso, para estimular a inovação com políticas públicas, né, através de conectando várias empresas.
uma organização de cidadania. Ao mesmo tempo que a gente quer fazer é o quê? Conectar todos esses ambientes, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil todo, como é Brasil, né, na figura aí do Henry Suzuki e da Seracini, né, eles estão nesse sentido e eles são filiados ao Global Tech Advocates. Ou Sim. seja, está todo mundo se conectando, né? Porque o alvo é esse compartilhar, esse estar todo mundo junto, né? Então, é por isso que eu lhe perguntei nesse sentido, que o alvo é esse mesmo, a gente conectar as pessoas. E tem que existir isso, porque, querendo ou não, é um trabalho braçal. Você não consegue colocar uma IA para minerar pessoas interessadas na pauta de inovação. Você não consegue usar ali uma IA efetivamente para dar um filtro poderoso e encontrar ali empresas que são interessadas, por exemplo, em aportar dinheiro em startups ou startups nascentes. É complicado isso. Então, tem que ter efetivamente mineradores, pessoas que vão ali atrás conhecer, conectar e ali fazer essa divulgação que você está fazendo por aqui. Inclusive, a gente está buscando essas lideranças. O alvo é que cada cidade tenha o seu líder, seus co-líderes, né, co-leads, para representar isso, né? E cada cidade tem um mapeamento desse ambiente. Então, por isso, até aqui em João Pessoa, a gente está fazendo isso, chamando as empresas, tudinho. A gente tem um formulário que a gente pode até disponibilizar depois, né? Eu vou conversar com o pessoal lá do TDA para disponibilizar, que as empresas podem fazer isso, né? E fazer essa. A gente não quer os dados da empresa, o que a gente quer saber o que é que a empresa está trabalhando, quais são os negócios, a gente quer saber onde elas estão, para que a gente possa conectar as pessoas. Exato. Entendeu? É nesse sentido que o TDA tem trabalhado e a gente está. Isso é um privilégio, sabe? Eu tô falando pessoalmente, que a gente está conectando com São José dos Campos, a gente está conectando com o sul, do sul do país, a gente está conectando com um pessoal muito legal. Hoje a gente tem, o TDA tem mais de 100 cidades já. E gera um posicionamento estratégico também. Sim, de certa forma, Sim. Impulsionar isso, né? Uhum. E assim. E você está levando o nome da Paraíba junto. Esse é o alvo, né? Eu sempre falo que o Santo Tech e o Santo Tech Podcast, ele foi feito para isso. Ele foi feito para dizer que a Paraíba tem vez e voz e tem tecnologia, tem muita gente no mercado. E é isso, sabe? E a gente tem feito todo esse trabalho e graças a Deus a gente tá continuando, né? Eita, rasgação de cena da festa, né? E eu vim dele entrevistando, ó. Eita, tá vendo aí? Tô dizendo que tá tomando conta do. E como é que foi essa jornada para se virar investidor? Eita, vem longe, viu? Vem longe, vem longe. Meus pais são empreendedores natos, né? Então, e agora eu digo assim, são corajosos. Hoje as startups, elas têm uma oportunidade infinita de educação empreendedora. Nossos pais não tiveram isso. É verdade. Quem empreendeu na raça, na coragem, né? E eu vi muito disso em casa com instabilidades, né? E aí eu comecei a estudar. Eu sempre fui um cara muito curioso e sempre tentei encontrar ali formas de aumentar patrimônio, de diversas, empreendendo e investindo, né? Comecei lá em 2010 a estudar sobre educação financeira e disso entendi como equilibrar as contas com pouco dinheiro. Então, primeiro ponto aí, se você consegue administrar pouco, você também consegue administrar muito. Vou aproveitar um versículo bíblico, sede fiel do pouco, sobre muito te colocarei. Tá ligado? Pronto. Então, comecei ali já de cara a reservar uma certa quantidade de dinheiro, pouca, com bolsa de mestrado, né, para investir. Estudei feito um condenado, bolsa de valores para swing trade, que no caso é trade de longa duração. Nisso daí, eu jogando R$100 por mês, né, numa carteira de corretora, eu cheguei a dobrar o patrimônio em um ano. Mas eu levei a primeira lapada, né? Como todo bom empreendedor, a gente sempre tem que levar boas lapadas. Nossa, nem me fale. Nem me fale. Então eu inventei de investir na Petrobras na época do pré-sal
acreditando que ia subir, na verdade desceu. E desceu que eu não consegui recuperar mais. Nossa. Então eu parei por um bom tempo. E fui começando ali com coisas mais seguras do que o mercado de ação. Quando eu entrei na universidade, estava já um pouco mais estável. E esse foco até de estar no concurso público foi nessa decisão de ter uma certa estabilidade financeira, né? E aí eu comecei novamente. Então, findei montando uma boa carteira em bolsa de valores novamente, né? Nisso daí comecei a interagir mais com a Inovatec, atividades lá de educação empreendedora, sensibilização da comunidade para a construção de startups, empresas juniores e tal. E eu não via a coisa avançando tanto. Não via tanto, né? E aí, de repente, eu disse, pô, eu preciso de um case para mostrar que funciona. Foi aí que eu mesmo virei o case, no caso ali, investindo na Hidrotec, né? Então, eu fui o primeiro investidor da Hidrotec também. Foi o meu capital seed, não os 500, mas além dos 500, um grande outro aporte, foi onde a gente deu um boom. Já se pagou muito bem, né? E nesse período ali, os ecossistemas, especialmente o ecossistema de Campina Grande, de João Pessoa, começaram a nascer. E aí os ecossistemas buscaram ali um momento de encontrar investidores. Começou a ter ali educação para investidor. Eu participei de alguns cursos e eu disse, rapaz, isso aqui é interessante. Foi aí que, só que no viés que estavam apoiando, não me cabia. E eu, sinceramente, eu não entendia também como as pessoas atualmente, naquele período, aliás, né, participantes do ecossistema, pudessem usufruir daquela oportunidade de investimento. E aí eu encontrei sozinho, né, as oportunidades de investimento com baixo custo, como, por exemplo, o Equity Crowdfunding. Equity Crowdfunding, você entra ali em startups com capital mínimo, né, como SCP, ou seja, uma sociedade em conta de participação em um SA de capital fechado, né, e você lucra durante um tempo de contrato limitado, né, onde você entra com um aporte ali, com um valuation X, né, e sai lá 5 anos depois, recebendo de volta o seu proporcional com valuation X mais tanto. Né? A gente acredita que isso seja o caminho certo, mas existe um risco nisso. Claro. A empresa pode falir, a empresa pode não bater a meta. Não deixou de ser capital de risco, né? Não deixa de ser capital de risco. Então, como bom investidor, eu mantive ainda minha carteira mais segura e comecei a diversificar com startups com equity crowdfunding e entender um pouco mais desse mercado de investimento de startups, né? Então, nesse primeiro ano, eu investi em 5 startups, em uma plataforma que pagava, que você entrava numa sociedade, por exemplo, de uma startup com valuation de 3 milhões de reais, com a cota de 1.000. Nossa. Totalmente possível para uma pessoa de classe média que tem ali um controle financeiro adequado e gerencia bem o seu risco de investimento. Essa plataforma abriu o espaço para a gente conhecer diretamente os startupeiros ali, os empresários. Então, participávamos de reuniões com eles, conhecíamos ou eles apresentavam relatórios, e isso aí começou a despertar para outras coisas. E aí entrou ali as oportunidades de fintechs. Então, dali eu comecei a investir em fintechs. E das fintechs aí comecei a aumentar os meus aportes. Dali, então, entrou a possibilidade da gente trabalhar com uma Venture Capital de São Paulo, né, a Investidores VC. Inclusive, ela veio aqui para o Neon, né, para poder... foi ela que organizou a banca, as rodadas de investimento do Neon em João Pessoa. No ano passado? No ano passado, foi a Investidores VC, né? E da Investidores VC eu findei querendo investir um pouco mais na incubadora, entendendo como é que eu poderia utilizar todo esse conhecimento dentro da incubadora tecnológica da universidade. E aí entendi que existia uma metodologia chamada de
de Venture Builder. Uhum. Fui tentar modelar, fazer um plano de negócio para um Venture Builder do CEPB, que é o Centro de Incubação Empresarial da Paraíba, que no caso é a incubadora de negócio da UEPB, né? Nisso daí, obviamente, a gente vai fazendo plano de negócio, tem que encontrar os concorrentes. E eu encontrei um ecossistema inteiro de Venture Builders em uma multinacional instalada em Minas Gerais, que é a FCJ. Né? Nesse período, eu estava entrando ali, lançando uma das builders, né? Que era focada em Lautex, Marktex, ADTex, tudo ali com a temática de IA. CEO fantástico, Paulo Buzo. Paulo, eu vou mandar para você também esse podcast, viu? Você vai assistir. Opa! Paulo Buzo fantástico, foi gestor de marketing da AB Startups em São Paulo, então uma pessoa extremamente competente. E ele agora é nosso CEO da Iaris Ventures. Então, eu depois de uma boa conversa, pé de orelha, digamos assim, né, como diz no Nordeste, decidi entrar no capital social da Iaris. Então, hoje, além de investidor da Investidores VC, também sou sócio de uma Venture Builder, né? Investidor anjo de uma startup e olheiro dessa parada toda aí, doido para encontrar novas oportunidades. Inclusive, amanhã, nós vamos participar de um Investor Day, selecionando novas startups para buildar dentro da Iaris. Opa! Amanhã onde? Amanhã é o dia D, online, cara. Putz. Então pode ser isso. É porque nós aceitamos... É bom porque muita gente pode participar. Sim. Muita gente pode participar. Inclusive, da primeira rodada, foram 3 startups e 2 são do ecossistema paraibano, que estão sendo buildadas. A Bumi, que é da galera de Alagoas, mas que ela participou do Impulso Campina, né? E nós também. Nesse ano nós olha também. E a SecBrain. SecBrain é um aplicativo fantástico. Ian é daqui de uma pessoa também, né? E ele está sendo buildado pela Iaris Ventures. Entendi. Né? Cara, um projeto fantástico, extraordinário. Recomendo para quem está nos assistindo aqui visitar o site da Iaris Ventures. Nossas startups que queiram ser buildadas, porque a buildagem é o seguinte: a Iaris ela entra como sócia estratégica dentro da empresa. Certo. Então ela pega ali um percentual de 5 a 10% no máximo, depende ali da negociação, e ela entra com abertura de mercado, com tecnologia, com mentoria, conselho, advisor, ela entra com um pacote completo. Você imagina ali um grande grupo empresarial que tem para mais de 30 builders, cada builder com 30 startups dentro, com a quantidade gigantesca de investidores, que cada builder dessa, né, cada venture builder foi constituída com investimento de pessoas físicas e jurídicas. E aí você imagina que esse grande ecossistema de pessoas, todas elas com essa possibilidade de ser cliente, né, dessas novas startups que estão chegando na Iaris, por exemplo. Uhum. Isso é totalmente possível. A Iaris é totalmente aqui nordestina, vamos dizer Não, assim. é de São Paulo. É de São Paulo. É de São Paulo. O senhor faz parte dessa Venture Builder. Isso. Entendi. E agora vem a pergunta brutal. Como é que faz para a cabeça guardar tudo isso? Todas essas coisas ao mesmo tempo e todo mundo solicitando e todo mundo só tendo TDAH. Cara, nem me fale. Nem me fale. Tem que anotar tudo. Meu Deus. Tem que anotar tudo. Tem que contar com parceiros, né? A gente não trabalha só, né? Claro, não existe. Não dá para trabalhar crescer sozinho. É impossível. A gente bate no teto. Rápido. Bate no teto rápido. Não dá para trabalhar só. Eu tenho que agradecer as pessoas que têm paciência comigo. Meus parceiros de negócios, né? Meus amigos, meus companheiros. Sinceramente, eu vou me limitar a não falar de nenhum para não correr o risco de esquecer de alguém, né? Mas são muitos e eu agradeço demais a todos, porque sem eles é impossível, é impossível.
gente da Inovatec, parceiros aqui de João Pessoa, pessoas físicas, algumas pessoas jurídicas, meus sócios, né? Meus sócios. Gente, não tem como, não tem como. E outra, são habilidades complementares. A gente precisa dessas habilidades complementares para fazer a coisa funcionar. Eu sei de algumas coisas, não sei de tudo. Ninguém Então, sabe, né? ninguém sabe de tudo. Então, a gente precisa efetivamente ter pessoas do nosso lado, confiantes, que sejam engajadas, interessadas em ajudar, que tem muita gente interessada em ajudar por aí. Muita gente boa na Paraíba, com o interesse de fazer a coisa crescer mesmo, de verdade. Isso aí é fato. Isso aí é fato. E aquela história, né, professor, também é que o Nordeste hoje, segundo dados do Sebrae, a gente tem uma fatia de 23 e um quebradinho por cento de todas as startups criadas do Brasil, certo? Então, a gente já é um case, enquanto as pessoas acham que a gente não tem, a gente tem, né? Então, por isso que eu percebo um movimento agora de empresas querendo vir para cá. Não apenas porque é turismo, não. Turismo na Paraíba tá crescendo agora, mas o Nordeste em si, Ceará, tem muita tecnologia desenvolvida lá. Aqui na Paraíba, o FCG, o FPB, o EPB, né? Ali em Pernambuco, vários estados aqui do Nordeste já tem muita tecnologia agregada e muita gente indo para fora do país. E a gente sabe que até um adendo que a gente vai aproveitando aqui no podcast. Quantos profissionais a gente não perdeu? Sim. Simplesmente por questão de condição financeira de pesquisador. Para ele ficar aqui e desenvolver trabalho. Exato. Então, muitas vezes a gente percebe, né, que as startups poderiam ser mais aqui, poderiam ter mais investimento aqui, mas por uma questão, às vezes, até os editais, quando chegam para cá, a gente já chega no finalzinho do processo, né? Aquela porcentagem insignificante, às vezes, de uma certa forma, mas a gente percebe que existe esse movimento, né? Como diz, a gente cresce até em terra seca, vai na marra. Né? Nordestino é um sujeito resiliente. É um cabra. Cabra danado. Professor, olha, a gente, aproveitando assim a sua vinda aqui e tal, e a gente tem esse desejo, né, de conectar todo mundo e ao mesmo tempo que outras empresas surjam, que a gente tem tanto potencial. Sabe o que é maluco? A vontade que dá. Eu conheço um monte de gente. Agora eu vou falar da minha área. Muitos profissionais, eles ficam reclamando da velha questão do salário. Certo? E eu falo, meu filho, por que tu não cria alguma coisa e para de ficar reclamando do salário ruim? Inventa algo, cria uma startup, cria um produto. É porque muitas vezes aquela cabeça de escravo, né? Como já dizia o Valdez Ludwig, ele diz o seguinte, que tem gente que é escravo, tem gente que é capataz, tem gente que é senhor de engenho. Anthony, você entrou numa pauta que eu vou me intrometer, que eu achei muito, muito pertinente o que você falou agora. Nas universidades, eu não digo assim só na Paraíba, Brasil, é situação Brasil. Sempre se fala de mercado de trabalho, preparar o povo, preparar a comunidade acadêmica para entrar no mercado de trabalho. Quando se fala disso, se fala em empregabilidade, ou seja, eles serem empregados. Né? O segundo ponto é que os nossos alunos nos veem como espelho. Eles nos veem como modelo, como exemplo. E esse exemplo em sala de aula é de um concursado. Então, se não é para o mercado de trabalho, é para um concurso. Né? Se não é para ser um CLT, é para ser na busca de uma, abre aspas, estabilidade. Você está entendendo? Então, a nossa cultura hoje nas instituições, não deixo bem claro que não é situação Paraíba, é situação Brasil. É de preparar a turma ou para ser um CLT ou para fazer concurso, tá? Mas essa transformação, eu acredito que a turma está começando a entender que o maior percentual de postos de trabalho está na iniciativa privada. Total. Não é? Então, quanto mais empresas, mais postos de trabalho. E a gente buscando ali integrar pesquisa científica ou transformar essa pesquisa científica em um produto ou um serviço tecnológico, você agrega valor naquela empresa. Você entrega algo
que pode ser inclusive internacionalizado. Uma tecnologia que ninguém tem, disruptiva, que está sendo criada ali, patenteada na instituição e comercializada como um produto inovador. Então, esse momento para as nossas instituições está começando a chegar e a intensificar, que é dar ao nosso aluno a opção ou mais uma alternativa, que é a de empreender. Com certeza. Só que, para a gente oportunizar isso, precisamos integrar educação empreendedora. A academia precisa ter uma parte de empreendedorismo, tem que ensinar o aluno a saber que, para ele criar uma empresa, ele tem que ter um registro de marca, se ele tem uma ideia inovadora, tem que fazer patente. Exato. E ainda tem essa questão de patente. Não estou nem entrando no mérito da dificuldade que é você criar uma patente no Brasil, a demora que é você fazer os processos. Mas que existe esse processo, abrir CNPJ, correr atrás, agora, a sensação que você tem que aquilo é seu e que você está produzindo algo efetivo é muito diferente. Não, e outra coisa, concurso tem teto. Ainda bem, né? Tem isso, né? E empreendedorismo não tem teto. O céu é limite. Sim. Você vê gente ali bilionária. Ainda tem gente demonizando empresário, né? Exato. Não, mas assim, ainda tem aquela pessoa que demoniza o empresário, né? Mas que falta ainda, né, entender que o empresariado é que consegue gerar o posto de trabalho para alimentar a família. Sim. Exatamente. Né? A gente gera riqueza. É um gerador de riqueza. Então, o que vem ali? Entendeu? É complicado essa relação. E a gente consegue encontrar isso com muita facilidade, inclusive, dentro das universidades. A universidade, infelizmente, eu posso falar isso com propriedade, porque eu vivo o melhor e o pior dos dois mundos, né? Eu tenho ali acompanhado a nossa startup, ali, o crescimento dela, acompanho outras startups no Impulso Campina, no Aceleraí, né? Acompanho na Iares. Então, eu vivencio ali o dia a dia de startups, né? E também vivencio o dia a dia da burocracia institucional. Então, eu vivo o pior e o melhor dos dois mundos. E eu consigo entender que não bate. O ritmo do empreendedorismo não é o ritmo da burocracia. A gente, às vezes, é difícil encontrar pontos de encontro ou convergências entre o que é que a iniciativa privada precisa e o que é que a gente tem na academia para oferecer. É muito complicado isso. E ainda tem aproveitando esse tema também, isso deveria ser uma coisa muito integrada, porque a solução que a universidade cria pode ser um produto. Pode não, é um produto, pode gerar um produto real para o mercado. Para poder vender, para poder crescer, para poder... exatamente, são produtos novos, coisas diferentes, inovação, fazer a coisa diferente acontecer, né? Voltando para a Hidrotec, nesse sentido aí, né? Nós produzimos hortaliça com muita qualidade, saborosa, nutritiva, com nutrição extremamente balanceada, num ambiente que tem água ruim, alta insolação, muito quente, e a gente está alimentando gente. Nós temos postos de trabalho, a gente está ofertando estágio remunerado. Que legal. A gente oferta estágio remunerado, gera experiência, faz consultoria para produtores que querem também produzir hidropônicos ou hortaliça em solo. A gente tem parcerias com empresas. Então, assim, gera uma quantidade de oportunidades diretas e indiretas, né, que eu assisto isso aí todo dia. E a feira agradece. E eu fico maravilhado com tudo isso. Porque eu fico imaginando ali, eu digo muito isso, Anthony, nas minhas aulas. Se nessa turma aqui de 30 alunos, se um de vocês empresariar no município que vocês moram, imagine quantas pessoas vocês vão alimentar. Porque um empregado, um assalariado que seja, ele não alimenta a si próprio. Ele é um pai de família, ele é uma mãe de família que está ali sustentando um filho, ajudando na casa. Isso é impacto social. Isso é impacto social. É você
dá a oportunidade da pessoa Trabalho, né? trabalhar e ter uma boa renda. É isso. Empreender nos nossos municípios, e no caso a UEPB, por exemplo, tem um leque de abertura imenso no estado, né? Nós temos a capacidade de disseminar essas oportunidades de emprego e renda através da educação empreendedora. E utilizando ainda a incubadora de negócios para pegar aquelas pesquisas acadêmicas, TCCs, teses, dissertações, para gerar negócios inovadores implantados nos municípios. Com certeza. É uma coisa a se, não apenas a se pensar, mas a se agir. Exato. É se agir, né? De falar, rapaz, é possível, é possível. Eu sei que tem tantos pontos, e aí vamos ligar esses pontos. Vamos ligar esses hubs de inovação, essas empresas, vamos fazer exatamente isso. E fomentar, vai dizer, meu amigo, tem jeito. Tem. Né? Cria a solução, para de ficar esperando que alguém vai fazer por você. Exato. Né? Aquela velha história do, eu tô no interior, eu tô no sertão, eu tô aqui e tal. Vamos fazer acontecer, né? Vamos fazer acontecer, vamos conectar as coisas e, como diz, né? Tanto oportunidade tem. Muita. Só botar a cabecinha para funcionar. Entendeu? E aprender a segurar. Aprender a segurar o tranco. Porque não é fácil. A gente sabe que ser empresário no Brasil não é brincadeira, não é coisa de gracinha. O dinheiro não aparece imediato, mas com muito trabalho, muita disposição e você acreditando no que você faz, você vai chegar onde você quer chegar. E, Anthony, eu vivo dizendo, tem muito dinheiro na mesa. Eu vi uma frase, desculpa lhe cortar, professor. Eu vi uma frase, se não falo, foi o nome dele. Me deu um branco aqui agora. Da Embrapi. Tem projeto. Não. Tem dinheiro e não tem projeto. Tem. Tem dinheiro e não tem projeto. Tem dinheiro e não tem projeto. Entendeu? O Tecnova veio aí ano passado. Foi esse ano. Eles até fizeram. A Sueli Finizola fez aqui um podcast também com a gente. Para fomentar também. Tem muitos editais acontecendo. Inclusive, a gente vai inaugurar sexta-feira o Radar de Editais. No Santo Tech. Boa. Certo? Porque a gente tá fazendo o quê? Buscando todos os editais que estão possíveis para Paraíba e para o Nordeste, a gente tá buscando para cá. Vou jogar dentro do portal, vai aparecer todos os editais que estão rolando no Brasil, a gente vai jogar para lá. Para quê? Para dizer, meu amigo, tem dinheiro. A questão é, cadê ideia? Cadê coragem? Entendeu? Mas não apenas editais governamentais. Não, editais independentes. Privados. Anjo. Investidor anjo, né? Essas coisas todas, né? Corporates, né? Corporações interessadas em investir, em outros empresários interessados, por exemplo, em agregar valor a determinados outros negócios. Sim. Tem muito dinheiro na mesa. O que está faltando é solução para problema. Está faltando solução para problema. E a gente só ganha dinheiro quebrando o galho de alguém. É isso que o empreendedor é. Ele aprende a ganhar o dinheiro vendo os problemas e consertando. Agora, Anthony, uma coisa que você tem visto, inclusive, no Impulso Campina, e é uma coisa que a gente tem que deixar em alerta para todo mundo aqui, das nossas startups que estão assistindo, né? Turma, venda. Venda. Não confie apenas em edital. Edital é bom, é muito bom. Mas o melhor dinheiro é o do cliente e não do edital. O melhor dinheiro é o do cliente. Então, antes de querer se viciar em editais, bolsa, dinheiro governamental, busque fazer um negócio com venda. Sabe por quê? Porque o dinheiro do edital vai acabar. Não é, e nem todo edital é subvenção. Tem muito edital que você tem que entregar. Senão fazer as entregas e nem sempre aquela entrega ali vai lhe gerar um produto ou um serviço que você vai conseguir fazer a venda correta dele para o cliente. Né? Então, venda. Não tem outro. A gente conversou sobre isso hoje no evento lá do Exército, né? Um rapaz de uma startup lá, a gente falou assim, meu amigo, você falou sobre o Impulso e tal, a primeira frase do Impulso quando chegou, você não tá lá para realizar o seu sonho, você tá lá para aprender a vender. Se você não vender, o sonho morre. Todo bom empreendedor, ele também, querendo ou não, ele arrisca ser um bom vendedor. Empreendedor, vendedor. Porque ele vai ter que vender o negócio dele. Se ele não vende um produto, se ele não vende um serviço, ele vende autoimagem. É verdade. E aquela história, né? Eu vi isso de
do Flávio Augusto. Ele falou o seguinte: o empreendedor, ele não diz obrigado quando ele vende. Ele diz parabéns. Parabéns. Né? Então, exatamente, você tá lá para resolver o problema dele. Porque a gente tem, vou até falar isso, que as pessoas pensam que o vendedor, que o empresário tá lá para arrancar dinheiro seu. Não, ele tá lá para solucionar teu problema. Ele lhe conduz a encontrar uma solução adequada para aquilo que você está precisando. Exatamente, e no fim das contas é um parabéns mesmo. É. Eita, deixa eu falar com o Manuel. Manuel, como é que está o tempo? 9 minutos ainda? Olha aí. Meu Deus. Você vê que é um tirinho espingarda, né, aqui dentro, né, desse podcast. Que papo bacana, viu? Rapaz, a gente tem o nosso tempo aí, a gente... Ei, aqueles cortam bem o cabelo, viu? Gostei do... Olha, Gostei do shape aí, viu? olha. Aqui, tá vendo? A gente tá fazendo a tua propaganda, isso te ajeita. Mas, professor, assim, eu já começo minhas últimas falas dizendo o seguinte, que é um privilégio ter você aqui, certo? E não é uma rasgação de seda, mas a gente se conheceu ali no Impulse, né? Ali, rapidamente, a gente vai conversando sobre esses temas tão importantes para Paraíba. Assim, e a gente... por incrível que pareça, tudo começou de uma pequena ação. Uma pequena ação. O Santo Tech começou de uma pequena ação, né? Que hoje está, depois de tantas ações, conectando com tantas pessoas, a gente chegou onde chegou e a gente vai chegar mais. Então, aproveitando para você que está montando sua startup, bicho, é uma ação só, velho. Vai uma, depois aparece a outra e a próxima. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, poxa. Então começa. Ah, mas tá difícil. Difícil, mas é um prédio alto. Começa a dar o primeiro passo. Entendeu? Vai um de cada vez. E assim, o ecossistema tá aí. Cara, nunca se teve tanta informação. Hoje eu fiquei maravilhado lá na palestra lá do Exército, lá na UFPB, de quantas oportunidades estão surgindo. Quantas oportunidades. Se coloquem no lugar. No lugar. Porque você conhecendo pessoas, você vai ter outras impressões e outras impressões vão gerar outras oportunidades. Não é assim, professor? Exato. É por aí. Entendeu? E o ecossistema tá aí exatamente com esse propósito, de conectar todo mundo. Entendeu? Para trazer esses conhecimentos, trazer... Cara, e eu vou aproveitar, viu, gente? Ó, essa entrevista depois vai estar lá no Santo Tech, a gente vai fazer resumo, colocar lá para vocês, porque tem gente que ainda tem a audácia de pegar o nosso conteúdo e botar no IAPA de reduzir. Ah, não. É uma vergonha. Não acredito. Não acontece. Olha, eu já vi... Os caras fazem de tudo, rapaz. Hoje em dia, não use a IA para diminuir seu cérebro. Use a IA para expandir seu cérebro, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que pega um texto de 8 minutos. Essa semana eu vi o cara querendo reduzir um texto de 8 minutos para 2. Resume para mim. Por favor. Por favor. Perde detalhe. Perde detalhe, perde os insights, perde tudo, né? Nesse sentido. Diga aí suas últimas considerações, professor. O que é que o senhor... daqui para frente, o que é que o senhor vê? O que é que a gente vai ter aqui pela Paraíba? Só coisa boa. Opa! Muita riqueza. Isso aí é uma profecia. Olha! Aqui Santo Tec, aqui a gente solta a bomba, viu? Isso aqui é uma profecia. Vamos ter a Paraíba muito bem posicionada no ambiente de inovação e empreendedorismo inovador do Brasil. Temos ótimas incubadoras estando já existentes. Temos ótimas incubadoras aparecendo. Temos Venture Builder no estado. Temos investidores, grupos de investidores instalados. Temos instituições, temos governo, temos empresa, temos sociedade civil. Todo mundo engajado no desenvolvimento da educação empreendedora e da cultura empreendedora do estado. É isso. O que isso a gente pode... O que pode aparecer disso aí, Anthony? Só coisa boa. Com certeza. Só coisa boa. Então, temos uma lei de inovação muito boa, muito bem escrita, destravando e desburocratizando o processo de inovação em empresas e instituições. Então, essa profecia é quase que... Autorrealizável. Líquido e certo. Líquido e certo. Né? Pra gente, no sertão, eu só espero que o sertão cada vez mais
ele se integre ali na pauta de inovação estadual, que a gente possa, enquanto população, apoiar mais ainda o empreendedorismo universitário, o empreendedorismo inovador, que a gente olhe com bons olhos, valorize o empresariado paraibano, que a gente compre as soluções paraibanas, né? E que a gente possa prosperar esse estado que tanto merece, tanto essa população fantástica, extraordinária merece, né? De riqueza, prosperidade, abundância. E nós estamos ali na Universidade Estadual da Paraíba querendo isso para todo mundo. Professor, um abraço, muito obrigado pelo papo, foi muito legal. E assim, poxa, assim, quando a gente você sai de um papo bom, né? Você fica querendo mais, vai fazer o quê? Acabou seu tempo, meu Deus. Pois é. Arruma a parte 2 aí qualquer dia desse. Oh, com certeza, a gente vai. Com certeza. E vai que eu vou ser, aportado pela Yaris. Opa, olha aí. Ó, Paulo. Ó, Paulo. Olha, né? Gente, um abração para todos vocês. Foi um prazer, foi muito legal. E olha, acompanha a gente, curta, comenta e compartilha, tá? Esse é um conteúdo de qualidade produzido com muito carinho para todos vocês. Tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau! Valeu!